Salve, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula número 2 da semana 8. O assunto de hoje são grandezas inversamente proporcionais. Quer aprender mais sobre esse assunto? Então presta atenção, fica ligado e vem comigo! Pessoal, vamos observar o quadro que está aqui na lousa e tentar verificar o que acontece com esses números, né? Com a sequência de números que está em cima e a sequência de números que está embaixo. Vamos chegar a algumas propriedades, generalizações. Olha só, aqui a gente percebe que do 3 para o 6 eu multiplico por 2, né? O 6 ele é o dobro do 3. Já o 45 ele é a metade de 90. Então, do 90 para o 45, eu dividi por 2. Então, olha só o que a gente fez, né? Em uma linha a gente está multiplicando por 2, na outra linha estamos dividindo por 2. Bom, agora vamos daqui para cá. Do 6 para o 2, eu tenho que dividir por 3, certo? 6 dividido por 3 é igual a 2. Agora, do 45 para o 135, eu faço vezes 3. 45 vezes 3 dá 135. Então, vocês estão percebendo que a gente está fazendo a operação inversa. Deixa eu só arrumar aqui que ficou no foco de luz, né? Uma sequência numérica a gente está multiplicando, a outra a gente está dividindo. Quando a gente divide a sequência de cima, a gente multiplica de baixo. Tá? A gente está usando operações inversas, né? Por isso o nome, inversamente proporcionais. Vamos lá, continuando. Ó. Do 2 para o 30, eu faço vezes 15. Já do 135 para o 9, eu divido por 15. Do 30 para o 15, eu faço dividido por 2. Já do 9 para o 18, eu faço vezes 2. E do 15 para o 3, para o 5, eu divido por 3. E do 18 para o 54, eu faço vezes 3. Então, vocês estão percebendo, pessoal, que a gente está sempre trabalhando com a operação inversa? Enquanto na sequência de cima eu fiz dividido por 3, na de baixo eu fiz vezes 3. Enquanto aqui na de cima eu dividi por 2, na de baixo eu fiz vezes 2. Deixa eu arrumar aqui. Enquanto na de cima eu faço vezes 15, na de baixo eu divido por 15. Então esse é um comportamento, é uma característica de grandezas ou sequências numéricas, né, que são inversamente proporcionais. Enquanto uma está subindo, a outra está descendo. E vice-versa, né? Enquanto uma desce, a outra sobe. Né? E na mesma proporção. Se uma dobra de tamanho, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra cai pela terça parte. Tá entendendo? Sempre tem essa relação inversa. Outro fato interessante, olha só, que as grandezas inversamente proporcionais apresentam. O produto entre os números respectivos aqui, ó, 3 vezes o 90 dá 270, não dá? E se eu multiplicar o 6 pelo 45, também dá 270. E se eu multiplicar o 2 pelo 135, também dá 270. Olha só, 2 vezes o 135 é igual a 270. Se eu multiplicar o 30 pelo 9, 30 vezes o 9, também dá 270. Tá certo? Então, o produto entre os respectivos números aqui sempre vai ser o mesmo. Isso equivale a dizer que a razão entre o número de cima e o inverso do número de baixo vão ser sempre iguais para todos esses pares de números. Olha só, se 3 vezes 90 dá 270, 6 vezes 45, 270, 2 vezes 135, 270, esse produto, né, o fato desse produto estar dando sempre a mesma coisa, significa que a razão entre o número de cima e o inverso do número de baixo, quem é o inverso de 90? É 1 sobre 90. Vai ser igual à razão entre o número de cima, que é o 6, e o inverso do 45, que é 1 sobre 45. Que é igual ainda à razão entre 2 e o inverso de 135. Tá? Daí o nome, né? Também daí o nome, grandezas inversamente proporcionais. A gente está montando uma razão entre o número de cima e o inverso dos números que estão embaixo. Certo? Vamos lá. 30 dividido pelo inverso de 9
é igual a 15 dividido pelo inverso de 18, que é igual a 5 dividido pelo inverso de 54. E tudo isso aqui vai ser igual a quanto? Quanto dá o resultado da divisão de 3 pelo inverso de 90? Dá 270. Quanto dá o resultado da divisão de 6 pelo inverso de 45? Dá 270. Quanto dá a divisão do 2 pelo inverso de 135? Dá 270. Então, todas essas razões aqui vão dar como resultado o número 270. Esse 270 é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Nunca se esqueçam disso, tá? Então, esse 270 é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Ó, uma dica para a gente não esquecer, tá? Quando a gente fala que 3 dividido pelo inverso de 90 dá 270, tem que lembrar lá da regrinha da divisão, né? 3 dividido pela fração 1 sobre 90. Como é que eu faço divisão de frações mesmo? Eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Acabaria ficando 3 vezes 90, que dá 270. Ok? Então essas são algumas características de grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma grandeza dobra de tamanho, a outra cai pela metade. Se eu multiplicar os parzinhos de números, sempre vão dar o mesmo resultado. E isso significa dizer que a razão entre o número de cima e o inverso do número de baixo, né, vão formar sempre proporções. A razão entre 6 e o inverso de 45 é igual à razão entre 2 e o inverso de 135. E todas essas razões são iguais a 270, que é a nossa constante de proporcionalidade. Bom, agora a gente vai analisar algumas situações que apresentam que são grandezas, né, inversamente proporcionais, que apresentam essas grandezas de forma inversa. Por exemplo, ó, a primeira situação está aí na sua apostila. Opa! Página 25. Ó, observe na tabela o tempo gasto por uma moto para percorrer a mesma distância, variando a velocidade. Então a moto ela vai estar percorrendo a mesma distância, sei lá, seja 5 km, 10 km. Então é uma distância constante, a distância não vai mudar. O que acontece com o tempo, conforme a moto aumentar a sua velocidade? Se a velocidade da moto aumentar de 30 para 60, né? Ou seja, se ela dobrar a velocidade, o tempo de viagem vai cair pela metade. Porque quanto mais rápido o motoqueiro estiver, menor vai ser o tempo de viagem. Então, enquanto a velocidade aumenta, o tempo de viagem diminui, né? E na mesma proporção. Se a velocidade dobra, o tempo de viagem cai pela metade. Isso vai acontecendo, né, com as variações da velocidade. Se o motoqueiro diminuir a velocidade para 15 km por hora, então ele está dividindo aqui, ó, a velocidade em 4 agora. O que vai acontecer com o tempo de viagem? Vai aumentar 4 vezes, certo? Então, se ele diminui a velocidade, o tempo de viagem dele aumenta, e na mesma proporção. Se ele dividir a velocidade por 4, o tempo de viagem aumenta 4 vezes. E vamos continuar. Ele diminuiu mais ainda a velocidade dele. Dividiu por 2 agora. Então o que vai acontecer com o tempo de viagem? Vai dobrar. Vai ser multiplicado por 2. Então essa é uma característica das grandezas inversamente proporcionais. Se algum exercício pedir para você verificar, né, faça uma análise da tabela e verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vocês podem estar analisando dessa maneira. Uma grandeza dobra, a outra cai pela metade, inversamente proporcional. Agora, se as duas grandezas dobrarem, ou se as duas grandezas caírem pela metade, aí são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, as grandezas inversamente proporcionais têm esse comportamento inverso, né? Enquanto uma dobra de tamanho, a outra cai pela metade. Enquanto uma quadruplica, a outra cai para a quarta parte. Tá legal? Uma outra forma da gente verificar se os números dados, né, formam uma sequência inversamente proporcional, ou se os números dados na tabela estabelecem grandezas inversamente proporcionais, que é você dividindo, montando a razão entre o número de cima e o inverso do número de baixo. 30 dividido por meio tem que ser igual a 60 dividido pelo inverso de 1.
Bom, o inverso de 1 é o próprio 1, tá? Mas vou colocar assim para a gente não esquecer. Que tem que ser igual a 15 dividido pelo inverso de 4. 15 dividido pelo inverso do 4, que é 1/4. E ainda tem que ser igual, né? Se são grandezas inversamente proporcionais, tem que ser igual a 7,5 dividido pelo inverso de 8, que é 1/8. Todas essas razões têm que dar o mesmo valor. E todas vão dar, né? E quanto que vai dar esse valor? Bom, o valor dessas razões é o resultado do produto desses números. Se eu fizer 2 vezes 30, dá 60. Se eu fizer 1 vezes 60, dá 60. 4 vezes 15, dá 60. 8 vezes 7,5, dá 60 também. Tá? Então essas divisões aqui todas vão dar 60. Olha só, se eu pegar 30 e dividir por meio, pega 30 laranjas, divide todas na metade. Você não vai ficar com 60 pedaços? Tem 60 laranjas. Não divide, né? Fica com divide em uma parte. Continua sendo 60. Você tem 15 laranjas. Divide todas em 4 partes iguais. Tá? Pedacinhos de 1/4. Você vai ficar com 60 pedaços. E assim por diante. Tá legal? Então, uma outra forma da gente analisar se as grandezas são inversamente proporcionais é quando a gente monta a razão do número de cima pelo inverso do número de baixo. E essas razões, todas têm que dar o mesmo valor. Aí a gente tem aqui, ó, a nossa constante, que vocês nunca podem esquecer, né? Constante de proporcionalidade. Não vai caber aqui, vou abreviar. Beleza? Só, a nossa segunda situação de análise aqui é a seguinte. A Renata, ela está preenchendo um álbum, pode ser álbum da Copa do Mundo, né? Como vocês já preencheram um dia também. E ela tem 60 figurinhas sobrando. Ela já preencheu o álbum dela, está sobrando 60 figurinhas. Ela vai dividir essas figurinhas entre os amigos que ela tem, certo? E aí, o número de figurinhas que cada um vai receber depende de quantos amigos ela tiver, certo? Por exemplo, se ela tiver 2 amigos, então 60 dividido por 2 vai dar 30. Se ela tiver 2 amigos, cada amigo ganha... Nossa, que dedo sujo. Cada amigo ganha 30 figurinhas. Se ela tiver 3 amigos, 60 dividido por 3 dá 20. Então, se tiver 3 amigos, ela vai ganhar, cada amigo ganha 20 figurinhas. E quanto mais amigos ela tiver, menor a quantidade de figurinhas que cada um vai ganhar. Se ela tiver 6 amigos, por exemplo, cada um vai ganhar só 10 figurinhas. Então, percebam que essas grandezas, número de amigos e número de figurinhas por amigos, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Enquanto o número de amigos está aumentando, a quantidade de figurinhas por amigo está diminuindo. E mais que isso, né? Na mesma proporção a gente tem esse aumento e essa diminuição. Só que de forma inversa. Olha só, aqui é fácil de eu perceber, ó. Dobrou a quantidade de amigos. Se dobrou a quantidade de amigos, a quantidade de figurinhas caiu pela metade. Tá certo? Vamos fazer outra análise, ó. Aqui, ó, triplicou a quantidade de amigos. O que aconteceu com a quantidade de figurinhas? Caiu pela terça parte, foi dividido por 3. Então, enquanto uma grandeza está dobrando ou triplicando de tamanho, a outra está caindo pela metade ou pela terça parte. Tá legal? Então, esse comportamento é típico de grandezas inversamente proporcionais. Outra forma da gente perceber isso é montando as razões, né? Ou antes disso, né? É fácil perceber que o produto desses números sempre dá 60, né? Então, 2 vezes 30 dá 60, 3 vezes 20 dá 60, 4 vezes 15 dá 60, 5 vezes 12 dá 60. Outra característica de grandezas inversamente proporcionais. E esse produto, né, o fato desse produto estar dando sempre 60, é o mesmo que dizer que a razão entre o 2 e o inverso do 30 vai ser igual à razão entre 3 e o inverso de 20. Certo? Que vai ser igual à razão entre o 4 e o inverso de 15. Que é igual ainda à razão entre o 5 e o inverso do 12. E que é igual à razão entre o 6 e o inverso do 10. E tudo isso vai ser igual à nossa constante de proporcionalidade. Qual é a constante de proporcionalidade aqui? É o resultado dessas divisões. Quanto dá 6 dividido por 1/10? Bom, 6 dividido por 1/10 é o mesmo que 6 vezes 10. Tá? A gente já viu aqui recordou, né, como é que faz a divisão de frações, tem que inverter. Tá? Então, 6 dividido por 1/10 é o mesmo que 6 vezes 10. E 5 dividido por 1/12 é o mesmo que 5 vezes 12.
Ou seja, a razão de proporcionalidade aqui é 60, né? Então aqui a gente tem a nossa constante de proporcionalidade. Tranquilo? Vamos lá ver mais uma situação. E para a gente finalizar a aula, vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho diferentes tipos de retângulos, todas com área 12 centímetros. Eu posso ter um retângulo onde o comprimento é 6 e a largura é 2. 6 vezes 2, 12 centímetros quadrados. Eu posso ter um retângulo onde o comprimento é 4,8, a largura é 2,5. E se eu multiplicar o 4,8 pelo 2,5, o resultado é 12 centímetros quadrados. Posso ter um retângulo de comprimento 3 e largura 4. E aí o resultado da área vai ser 12 centímetros quadrados. Se o comprimento do meu retângulo for 2,4 e a largura for 5, a área desse retângulo continua sendo 12, porque 5 vezes 2,4 é igual a 12. E se o comprimento for de 2 centímetros e a largura 6 centímetros, a área do meu retângulo também vai ser 12. Então, só para exemplificar, aqui eu coloquei 5 retângulos diferentes, né, com medidas de comprimento e largura diferentes, mas que a área sempre dá 12. Agora perceba o seguinte, a medida do comprimento está cada vez ficando menor, está diminuindo. E para que a área continue dando 12, a medida da largura está cada vez ficando maior. Então percebe a relação? Ó? Enquanto o comprimento está diminuindo, o que está acontecendo com a largura? Está aumentando. Então, enquanto uma baixa, a outra sobe. E essa diferença, né, de comportamento entre as grandezas são proporcionais, porque olha só, vamos verificar aqui, ó, o que aconteceu com a medida do comprimento daqui para cá? Caiu pela metade. O que aconteceu com a largura daqui para cá? Multiplicou por 2, dobrou de tamanho. Tá certo? Então a gente percebe que as grandezas, o comprimento de um retângulo e a largura de um retângulo são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Nessa situação em que os retângulos têm a mesma área. Olha o que aconteceu com o comprimento daqui para cá. Caiu para a terça parte. Já a largura triplicou de tamanho. Então, um típico comportamento inverso, né, de grandezas inversamente proporcionais. Vamos montar as razões? Sabemos que grandezas inversamente proporcionais nos permitem montar razões entre o número de cima e o inverso do de baixo. Então, ó, 6 está para o inverso de 2, que é meio. Assim como 4,8 está para o inverso de 2,5, que é 1 sobre 2,5. Assim como 3 está para o inverso de 4, que é 1/4. Assim como 2,4 está para o inverso de 5, que é 1/5. Assim como 2 está para o inverso de 6, que é 1/6. E todas essas razões são iguais a uma constante de proporcionalidade, que é o resultado dessas divisões, né? Quanto dá 2 dividido por 1/6? Bom, 2 dividido por 1/6 é o mesmo que 2 vezes 6. Portanto, dá 12. A nossa constante de proporcionalidade aqui é 12. Vamos verificar mais um. Ó. Quanto dá 3 dividido por 1/4? 3 dividido por 1/4 é igual a 3 vezes 4, que vai dar 12 também. Tá legal? Então a gente analisou aqui o quadro, vimos que as grandezas, né, dado uma área fixa, essa área não pode mudar, né? Se a área for 12, as grandezas comprimento do retângulo e largura do retângulo são grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Só vou deixar no final do vídeo aí os exercícios de tarefa. Lá vocês vão ter que fazer essa análise, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então nós já sabemos, né? Diretamente proporcionais. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma cai pela metade, a outra cai pela metade. Inversamente proporcionais, quando uma dobra, a outra cai pela metade. Tá legal? Comportamento inverso. Bom, espero que vocês tenham gostado das aulas dessa semana. Falamos aí basicamente de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Dúvidas da tarefa, gente, deixa anotado na apostila. Terça-feira tem live, a gente pode estar tirando essas dúvidas aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e até terça-feira.